Boa noite, gente linda, maravilhosa. Chega de viver no piloto automático e as quebras de padrões na prática e a consciência da finitude da vida. Tô esperando você. Oi, Sandra, sua linda. Hoje essa live vai ser muito especial porque a gente está nos últimos dias de 2025 e é agora o seu momento de quebrar padrões. Hoje a gente tem o objetivo de chegar a ajudar todas as pessoas que sempre nos acompanham para perceber os padrões inconscientes, pessoais, familiares e coletivos, porque a gente precisa lembrar que também existem padrões que são coletivos, que a própria sociedade nos traz, lindona. Então a gente precisa estar consciente para que a gente consiga trazer aqui. Vamos chamar a Nath e a gente vai começar então essa live maravilhosa hoje, que nós vamos deixar morrer um padrão antigo e nascer um padrão novo. Vamos chamar a Nath. Para estar conosco. Boa noite, Josi. Muitas saudades. Oi, maravilhosa! Olá, olá. Opa! Nath saiu. Peraí que daqui a pouquinho ela entra de novo. Vamos fazer uma leve abertura para eu contar para vocês qual o objetivo da nossa live, que é, então, perceber, falei os primeiros, né? Que era perceber os padrões inconscientes, entender como a gente escolhe pessoas para o drama. Então, a gente está sempre escolhendo. Boa noite, Aline. A gente está sempre escolhendo as pessoas inconscientes que vão fazer parte dessa nossa vida, né? Desse momento. A gente vai falar um pouquinho sobre o Memento Mori também, que é a consciência da finitude da vida. E no final, então, vamos sair dos padrões escolhidos para deixar um morrer e um ato concreto para a gente começar a nossa mudança. Vou fazer eu agora, que a Nath deve estar, daqui a pouquinho vai entrar, deve ter acontecido alguma coisa com a internet dela. Eu me apresento para vocês, então. Meu nome é Flávia, eu sou psicanalista, visagista, passei muito tempo trabalhando com imagem e aí me trouxe a psicologia da imagem para trazer, então, essa parte que a gente acha tão boa, que eu acho muito boa, que é trazer esses padrões. E os padrões, eles se mostram também na imagem, isso que é muito interessante. Uma outra live nós vamos falar sobre isso. E a Nath daqui a pouquinho vai entrar e ela vai me ajudar. Ah, já pediu? Para mim não apareceu, Nath. Não tenho. Não tenho ninguém para participar. Me chama de novo, por favor. Ou deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Vou te convidar. Eu te convidei. Vê se tu recebeu o convite. Ah! Olá, boa noite. Oi! Nath, gostaria que tu te apresentasse, então. Já falei sobre os nossos objetivos aqui hoje. Boa noite, gente. Espera aí que tô ajeitando aqui. Boa noite, então. Meu nome é Natiele Barcelos, eu sou psicanalista e analista junguiana. Obrigada pela presença de vocês. Quem estiver assistindo depois também, obrigada por assistir. A nossa Nath, a nossa live, né, vai falar principalmente sobre o viver no piloto automático, que isso é algo que a gente nem se toca, né? Nem se toca e a gente acaba tendo padrões que a gente vive inconsciente com eles e vai rodando e vai acontecendo e a nossa vida vai passando
E aí a gente falou muito sobre finitude da vida, né? Em alguns momentos, eu e tu. E eu acho que a gente precisa trazer isso à tona. Eu só, antes de tu falar, Nath, queria falar uma coisa que aconteceu ontem, muito pertinente aqui para a nossa live, falando sobre finitude da vida. Ontem eu tava vindo da praia, né? Tava vindo de Xangri-Lá para Caxias do Sul. E no meio da Estrada do Mar aconteceu um acidente. Um motociclista faleceu. E o rapaz tinha feito um dia que ele tinha publicado algo aqui no Instagram falando sobre o que ele esperava de 2026. Ele estava com uma Kawasaki, provavelmente rápido, mas aconteceu de um carro cortar a frente de outro carro e esse carro bater nessa moto. Naquele momento onde ele pede, né, onde ali naquela publicação dele, ele tirou uma foto da moto, ele andando, né, de moto, e ali estava escrito planos para 2026, mais dinheiro, trabalho, várias realizações assim que ele iria com certeza tentar alcançar, não aconteceu, né? Porque nem em casa ele chegou. Então, eu sei que é um assunto que parece um assunto pesado, mas na verdade a gente quer é que seja quebrado esses padrões, né, Nath? Sim, Então, a gente começa falando sobre o que são padrões, né? Então, acho que não sei se tu quer começar a falar sobre isso, já sim. falando sobre o conceito dele. Bom, o padrão de comportamento não se trata somente de hábitos que a gente tem, né? Se tratam de comportamentos que a gente aprendeu, de coisas que a gente até comentou um pouquinho por cima sobre isso na outra live, né? Mas são comportamentos em que a gente viu as pessoas fazendo, coisas que a gente escutou, né? Coisas que pode ser dos pais, pode ser algo cultural, algo que aquelas frases, né, que todo mundo repete, pode ser, podem ser inúmeras coisas, né, de comportamentos que a gente acaba tendo às vezes uma vida inteira e não se dá por conta, né? A gente chama de padrões inconscientes e acha que aquilo é o normal, que a gente é assim, mas está repetindo coisas que são comportamentos de outras pessoas que nos foram passados ou crenças de frases que foram faladas. Isso é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho aqui também dos nossos que a gente já conseguiu quebrar. Isso é muito mais forte do que parece, né? Porque falando assim pode parecer uma coisa assim, não sei, que fique um pouco subjetiva, mas conforme a gente vai explorando e abordando, vai ficando mais claro. E a gente vai ter também essa parte dos filmes, né, Nath, que a gente comentou. E aí eu vi também que teve muita gente que comentou no nosso post. Então, aquelas pessoas já vão depois ganhar a lista, né, dos filmes. A Sim, gente não distribuiu ainda a lista porque a gente queria que fosse surpresa os 6 filmes que a gente vai trazer aqui, que tem muitos padrões e que eu tenho certeza que pelo menos um deles já aconteceu na sua vida, né? Então é interessante vocês ficarem até o final. A gente tem um conteúdo bem rico para passar para vocês. E eu vou continuar falando então sobre o padrão e vou trazer o que o Freud falava, né, Nath? Que ele falava muito que a gente tem compulsão pela repetição. Então, o que é isso? Na verdade, a gente sempre repete. A gente repete a história dos nossos pais. Então, se os nossos pais tiveram casamentos, às vezes, que não foram brigas. Esses dias eu estava falando sobre os meus padrões, sobre dinheiro. É repetição, não tem como, né? Então, o Freud ele falava isso, que indiferente de que cenas que a gente vai repetir, seja se é uma cenas de dor, ou uma cena de felicidade, a gente sempre tende a trazer essas mesmas cenas, porque a gente não consegue, vamos lá, né? A gente não consegue fazer algo novo ainda, né? Principalmente se a gente vive nessa que depois a gente vai falar, né, sobre essa
essa ótica que depois a gente vai falar sobre a triangulação que a gente vive. A gente vive fazendo, vive colocando um papel ali que ou a gente é vítima, ou a gente está num papel de sempre tentar ensinar ou salvar as pessoas. Então, esse papel a gente faz tanto na dor quanto no amor, né, Nath? Explica um pouquinho Sim, sobre o que o Jung trouxe a partir dessa parte de padrões, assim, falando um pouquinho sobre a sombra. O que sim. que tu faz? Nós temos os complexos, né? Que muitas vezes são padrões de comportamentos que praticamente regem a nossa vida. Pode-se dizer padrões de abandono, de rejeição, culpa, de dinheiro, principalmente o do dinheiro, eu vejo que é um padrão muito forte, Em muitas que pessoas, né? o modelo de dinheiro aprendido e escutado na infância normalmente é o modelo que é repetido durante a vida. Então, o que tu escutou sobre dinheiro, né? E não falando só de dinheiro, mas pessoas que talvez podem ter sido rejeitadas na infância, muitas vezes vão buscar relacionamentos onde são rejeitadas, né? Às vezes não diretamente, às vezes de forma indireta mesmo. Enfim, esse padrão de comportamento que você adquiriu, ele é algo que você está repetindo hoje na vida adulta, na tentativa, né, de talvez solucionar aquilo. Só que quando não é, quando a pessoa não ganha consciência disso, acaba que às vezes passa uma vida toda repetindo a mesma coisa e a vida não sai daquele ciclo interminável de repetição. E o pior não é isso, o pior é que depois a gente fica culpando outras pessoas, né, Nath? Então a gente fala assim, ai, coitada de mim, porque eu não dou sorte mesmo. A minha mãe tem uma mania, nossa, Flávia, tu não tem sorte mesmo em tal coisa quando as coisas não acontecem. Eu digo, não é questão de sorte, porque aqui a gente pensa, né, existe sorte, eu não acredito em sorte. Eu Também não. acredito que existem padrões que a gente precisa estabelecer que eles têm que acabar. É sobre isso. E o sorte ou azar é sobre isso. Alguém poderia te dizer, né? Ah, esse rapaz, esse, né, que infelizmente veio a falecer, esse rapaz teve azar de passar naquele momento. Para mim foram questões assim de 15 minutos o fato do acidente acontecer e eu não estar ali. Não é sorte. É tudo algo mental. E um dos filmes que a gente vai falar hoje, ele tem muito isso. Não é sorte, não é azar. A gente vai entender muito sobre isso. Sim. Outra coisa também que vem dos roteiros, né, de inconsciência familiar é tudo o que tu falou, né? O repetir o caos, a escassez, aquela coisa de pertencer a algo. Então, às vezes, eu não consigo, eu não consigo fazer algo diferente porque eu automaticamente aquilo já está predestinado para mim, me parece, né? Então aquilo não é aquela frase que eu falei, né? Eu me ajuda que eu não me lembro agora a sorte, aquela do dinheiro, Nath, sobre. Ah, agora não vou me lembrar. Depois eu vou me lembrar da frase. Sim, Mas era. eu não lembro especificamente, mas daqui a pouco vem. É. E ela sempre tava. Ah, pago para não me incomodar. Ah, perfeito. Essa é perfeita. Essa, para mim, é um dos maiores padrões, não só meu, mas de todo mundo. A pessoa que teve sempre a vontade de salvar as pessoas, ela sempre tem isso. Então, eu vou pagar para não me incomodar, para eu poder ajudar a pessoa, ou não dizer não, ou continuar do jeito que tá. E esse padrão é o meu padrão que eu quebrei naquele momento quando eu comecei a me dar a voz, né? Me dar voz até a sentir desconforto, né, Nath? Sim, Porque é sobre isso. A gente também não pode estar confortável o tempo todo. sim, Porque o conforto, ele nos traz também um padrão. O padrão de não ter dor. Por que que hoje, né, Nath, a gente já comentou sobre isso, por que que
Os fármacos são tão vendidos, e eu vou dizer, o Rio Grande do Sul é um dos maiores consumidores. Tanto é que a gente não vai fazer propaganda a uma farmácia do estado, mas tem uma farmácia que nunca cresceu tanto nesse estado. Por quê? Porque os fármacos estão nos mais vendidos. E é por quê? Porque quando a gente sente dor emocional, a gente vai passar por uma dor física. É inconsciente, é psicossomático. Sim. Então não tem como. E o quanto também as pessoas buscam se anestesiar em vez de sentir o que é preciso para identificar o que está acontecendo. Né? O porquê está vindo esse desconforto? Por que está vindo esse sentimento, essa raiva, essa culpa, enfim, os sentimentos que estão vindo, eles precisam ser identificados e sentidos. E não, é buscado sempre uma anestesia, um remédio, né? E tal, para mascarar esses sintomas, né? E acaba que a causa nunca é resolvida. Nunca. Porque aí, vamos lá, a gente toma um remédio para dormir. Eu não tomo remédio nenhum sem ser vitamina e o meu anticoncepcional. Mas a maioria das pessoas é um remédio para dormir, é um para acordar, é um para ter mais ânimo, é outro para. Então, assim, o quanto a gente vem se anestesiando nessa não quebra de padrões, né, Nath? Porque hoje a gente sabe a psicossomática traz essa validação, né, de que se a gente não trabalha nossas emoções, a gente vai ter doenças e vai doer fisicamente. Sim. Então, é melhor fazer o quê? Né? Doer emocionalmente ou doer fisicamente? A gente pode escolher. Eu, Flávia, escolho estar doendo emocionalmente. Choro, faço o que tiver que ser. Mas eu acho que a dor emocional, ela tem um tempo para acabar. Já a dor física, ela vira crônica, né? Sim. Então, vira crônica de quadril, como, por exemplo, minha mãe. Vira uma dor, de repente, uma dor mais física, aquelas herpes zoster, né? Então, assim, tem tantas doenças que vêm, né? Até as doenças imunológicas e assim vai, né? E pode se tornar uma coisa muito pior, né? Começa com uma dorzinha e pode aumentar, pode virar uma doença realmente, né? E eu ia falar uma coisa aqui agora que eu esqueci, mas daqui a pouco vem. Era bem importante. Ah, eu hoje tô né, na mesma vibe. Essa coisa de final de ano, né? A gente. Não, e gente, é uma coisa que eu falei pra Nath, que o meu desejo maior de fazer essa live é por causa dos padrões que eu identifiquei enquanto eu estou vivendo. E quando a gente vive em família, é muito maior. Porque o que acontece? Quando a gente vive em família, a gente está dentro. E se a gente não está consciente, os padrões vêm, né? E aí eu estive e estou sempre buscando essa consciência. Então a minha mãe fazia alguma coisa, o meu pai não fazia algo para minha mãe e minha mãe brigava com ele, então já vinha e veio vindo muitos padrões. Padrões alguns que eu já quebrei, alguns que eu estou ainda pensando como que eu vou quebrar eles ou trazendo ele à tona cada vez mais. Porque vamos lá, né? O padrão inconsciente, ele tá lá embaixo, que nem aquele iceberg lá que derrubou o Titanic, né? Ele tá lá embaixo. A gente precisa subir. Para ele subir, não é simplesmente um dia, acordei com um padrão e vamos lá, agora vou. Não. A gente precisa dessa ruminação, né, Nath? Sim, precisa de muita consciência, tá sempre observando quais são os nossos gatilhos, quais são nossos comportamentos que a gente repete, quais são os comportamentos. Às vezes as pessoas falam pra gente, né? Acontece com muitas pessoas, tu tá fazendo igual tua mãe, tu tá fazendo igual teu pai, ou igual teu irmão, ou enfim, quem for. E aí também se dá por conta disso, né? O que é que eu estou repetindo? Que talvez seja um comportamento que não é meu, eu nem quero ser assim e eu tô fazendo. Tô tendo esse impulso de fazer, né? E agora eu me recordei o que eu ia falar. Tu falaste sobre a psicossomática, né? Sobre as doenças acabarem aparecendo no corpo, porque
quando veio em forma de emoção, né, não foi sentida. Eu descobri, e eu fui através de um livro, e me observando também, vendo os meus padrões, eu tive por muito tempo e muitos anos enxaqueca, fortíssima. Mas era assim, insuportável, de apenas passar quando deitava no quarto escuro e dormia. Aham. Então era terrível. E eu só descobri através da psicanálise esse ano, foi que eu Olha, quebrei esse padrão, digamos assim, né? Das minhas não, que não é propriedade minha, das dores de cabeça que tu tinha. que eu tinha, porque realmente nesse nível eu nunca mais tive. Uhum. Hoje dá uma dorzinha de cabeça, eu tomo um remedinho, passa. Antes não tinha nada que fizesse passar. E o que eu fiz? Aliando com a psicanálise, tem esse livro da Cristina Cairo, que é a Linguagem do Corpo, que é excelente para descobrir muitas coisas sobre as Uhum. doenças que nos aparecem, as dores. Eu consegui ver que as enxaquecas, as dores de cabeça, normalmente se tratam de controle. Né? Mas quando a gente fala em controle, muitas vezes as pessoas interpretam como uma pessoa controladora que está o tempo todo ali controlando tudo e todos. Não é só isso. Né? As dores de cabeça, eu percebi que eram tensionais. Então, como eu estava sempre em estado de alerta, eu estava sempre tensa. E isso, eu funcionava dessa forma. Eu achava que isso era o Não meu teve, normal. bom, tu não teve bruxismo, Nath? Não, bruxismo não Ai, tive. mal. Tem Mas as, que fica tensa e acaba tendo toda aqui e na mandíbula, né? Sim, mas as dores de cabeça aconteciam todos os dias, final do dia principalmente. Era depois do almoço ali começava. Né? De manhã, que eu estava um pouco mais descansada, chegava, passou o almoço ali, era terrível. E foram muitos anos mesmo. Então, com a psicanálise e aprofundando nos meus comportamentos, prestando atenção como eu funcionava, o que eu fazia com o livro, esse livro é muito interessante. Ele é um livro que eu digo que ele é para consulta, porque tá com uma dor, tá com algum sintoma, tá com alguma coisa, dá uma conferida lá para ver se faz sentido para ti. Quando eu olhei ali e falava que era sobre tensão e controle, fez todo sentido para mim. Eu disse sim, eu funciono sempre em estado de alerta, sempre com tensão, né? Não que seja, não era controle 100% do tempo, mas era contenção, muito, muito Aham. tensionado, né? Então aconteceu que depois que eu descobri esse padrão, eu não tive mais. Isso aos poucos eu fui olhando, fui soltando, fui vendo que eu não precisava ficar em estado de alerta. Eu funcionava dessa forma em estado de alerta e achava que esse era o meu normal. Então, alguém colocou aqui, eu sinto muitas dores na minha nuca. É isso também. A minha era na cabeça e aqui principalmente, que normalmente é a tensão, né? É que tu fica tensa, Não, então dói aqui também. E a minha também, tá? Eu tô falando minha, mas não é mais. não é, é aquela que tu sentia. Isso. E eu não tive mais nesse nível. Eu consegui olhar para isso, consegui ver que era essa tensão, consegui dia após dia. Calma, não precisa ficar em estado de alerta, não precisa mais. Eu aprendi assim, mas eu estou desaprendendo. Comecei a ficar mais tranquila para fazer as coisas. E não aconteceu mais nesse nível. Ou seja, eu ganhei consciência disso, desse padrão que eu repetia há anos, e eu não tive mais. Perfeito. E uma das coisas, além da Cristina Cairo, um dos outros livros também que fala sobre metafísica do corpo e psicossomática é a Lois Rain. Ela veio um pouco antes que a Cristina Cairo. Ela é dos Estados Unidos. Ela é uma senhora que ela faleceu com quase 100 anos e ela teve câncer de mama e foi a partir do câncer de mama dela que ela sentiu a necessidade de entender mais sobre psicossomática e foi a partir dali, ela criou até um centro para pessoas que tinham AIDS, enfim, ela foi assim uma curadora também. Igual a Cristina Cairo, que foi em busca, ela criou muitas coisas. E esse Você Pode Curar a Sua Vida também é no mesmo estilo da Cristina Cairo. Tem a doença, o que é, e o da Lois Rain, eu vou dizer que ainda tem um plus, que é afirmações. Então, tem as meditações para te fazer a partir daquilo que tu tem. Então, por exemplo, a dor na nuca é tensão. Então, é tipo, eu solto aquilo que eu não sou mais, sabe? Então, ela faz afirmações, é bem interessante também. Então, vocês já saem com uma dica de livro,
aqui, tanto da Cristina Cairo quanto da Lois Rain também, que ela é maravilhosa. Agora vamos para um triângulo de Karpman, que é algo que nossos professores trazem em aula, que é para a gente entender como a gente se coloca num drama, numa novela, porque a nossa vida não deixa de ser uma novela. E como que a gente é nessa novela mexicana da nossa vida? Geralmente a gente sempre tem, né? Uma vítima, aquela pessoa que é o mal, que é o perseguidor ou até o vingador, né? A pessoa que não é o herói. E o herói que é o salvador, né? O herói que é o salvador, que é o narcisista, muitas vezes, que é aquilo, deixa que eu resolvo tudo. Então, a gente sempre acaba, tanto é que é por isso que é triângulo. Porque a gente acaba sendo essa triangulação e a gente vai fazendo isso sem perceber. Isso aí, novela mexicana. Então, a Josi conhece porque ela é minha cliente, minha paciente também, então ela já conhece esse triângulo muito bem, porque eu gosto de exemplificar, porque a gente consegue entender muito onde a gente está. Eu vou falar que eu sou uma salvadora heroína nata, né? Que eu adoro salvar e ajudar as pessoas. E vou dizer que todas as pessoas que estão nesse ambiente de cuidar do outro, geralmente estão nessa linha do salvador. O vítima, ele geralmente é o pobre de mim, né? É a Maria do Bairro, coitadinha da novela, né? Então tem sempre, não tem sorte, né, Nath? Ela geralmente ela é uma, ai, pobre de mim, sou uma coitadinha, ninguém me salva. E aí vem o salvador ou o herói e vem então salvar. O perseguidor sempre é aquele que aponta, a culpa é sua. Ah, você não faz nada certo, então tem sempre algo ali. Como que a gente faz para sair dessa triangulação? A vítima se transformar, né, em autorresponsável, então ela assumir aquilo que é dela. O perseguidor, então, ele fala de limites, mas não de ataque, então em vez de atacar, ele começa a dar limites, né? E o que é mais interessante, o salvador é apoiar e não a ajuda. Então eu apoio, eu estou aqui, mas eu não faço por você. Então, eu gostaria de saber de ti, Nath, quem tu acha que tu passou mais parte agora? Agora, aí, detalhe interessante. Como que a gente sai a gente sai com isso, né, dessa consciência, mas claro que esse caminho de individuação que a gente faz na terapia é a real cura, porque a gente consegue identificar bem onde, em que papel que nós estamos, né? Mas vou te pedir, Nath, para te me dizer em que papel tu acha que tu tá mais, para depois a gente pedir para todo mundo aí. Hoje eu acredito que mais o Salvador, mas em um passado não muito distante, eu era vítima. E a gente fica também transitando entre esses três. Dependendo da pessoa, né, da pessoa do convívio, a gente triangula, a gente vai mudando. E depois que a gente vai para esse caminho de individuação, que é esse caminho onde nós duas estamos, e que algumas pessoas da live que fazem terapia também estão, a gente sai da triangulação e vê a triangulação de fora, porque a gente não quer mais fazer parte. É como se a gente dissesse para a vítima: olha, agora, minha querida, tu vai seguir sozinha, porque eu não estou mais aqui. Sim, eu ia dizer isso. Inconscientemente ou consciente, a gente tira isso, tira do foco e vira uma quarta, e aí vira o quadrado, né? Porque a gente saiu da triangulação. Então, esse é o caminho certo, que seria dessa individuação, para a gente sair disso. A gente não vai mais triangular? Não tem como não, né? Em muitos momentos, quando o gatilho acontece, a gente falou isso na outra live, né? O que é o gatilho? É quando a gente tem a sensação que aquilo tá errado, que tá acontecendo alguma coisa errada e que a gente tá voltando pro padrão.
Quando isso acontece, é como se a gente saísse do triângulo. Opa, eu não quero ser mais vítima, eu não quero mais salvar ninguém, eu não vou falar que tu tá errado. Agora eu vou sair daqui e toma a vida pra ti. Sim, eu gosto de falar que a gente fica como observador quando a gente toma consciência disso, né? Na terapia, a gente toma consciência de como a gente reage, quais são as nossas reações, as coisas que pegam, sabe? Que trazem os nossos gatilhos. E a gente começa a identificar isso e fica como observador. Então, a gente consegue perceber quando a gente está se colocando na posição de vítima, consegue perceber quando a gente está se colocando na posição de salvadora e na outra também, né, de perseguidor. E a gente começa a perceber e volta para a consciência. Não, Exato. volta para cá, né? Não vai ficar em nenhum desses padrões aí. E vamos lá, vamos ser quem a gente é. Em essência, sabendo que a gente não é vítima de nada, sabendo que a gente não precisa salvar ninguém e também não precisa apontar o dedo para ninguém e dizer que ninguém é culpado. A Mari já falou a nossa pergunta que nós íamos falar, que nós ia perguntar para vocês, né? Ela já falou que ela era uma salvadora. E agora eu quero saber de mais pessoas que estão aí, como que se adequaram nessa triangulação em maior parte do tempo. E a gente, assim, ó, as pessoas, elas vão despertar isso em nós, tá? Não tem Sim. como. Principalmente a nossa família e as pessoas que estão mais em contato conosco. Isso é demais. Então, assim, é muito engraçado porque como eu sou uma salvadora, a minha tendência é sempre encontrar uma vítima para eu salvar. E atrai, né? Nossa, atrai demais. Atrai. Tu é uma coisa, tu vai atrair o teu oposto. Atrai demais. E a gente vai ver depois, agora a gente vai falar sobre os padrões coletivos, a gente vai perceber que é tão real o quanto a gente atrai, que a pessoa começa a falar comigo, por exemplo, e ela já pensa assim, cara, o que que essa pessoa quer de mim? Quer que eu salve? Ó, a Ana, por exemplo, é minha paciente. Ela encontrou a salvação dela comigo, né? A salvadora encontrou uma vítima. E é assim, gente, não tem como. A Ana, ela tem esse padrão e ela tá saindo. Por quê? Porque ela tá fazendo esse caminho da individuação. Então a gente precisa entender também o que a gente desperta nas pessoas. Então, se eu desperto, né, que eu tô ali praticamente quase como uma espada dizendo eu vou te salvar, vou sair, vou te tirar do calabouço, é óbvio que a gente vai encontrar a pessoa lá te esperando na torre, né? É mais ou menos assim, né, Nath? Sim, sim, e isso é muito forte, principalmente para relacionamento amoroso, né? Para Muito. tudo, mas para relacionamento amoroso é muito forte esse padrão. O salvador sempre encontra uma vítima, a vítima encontra o salvador e por aí vai. Teve uma época, Nath, e há algum tempo atrás, que eu sempre atraía, não sei se era porque eu já tinha cara, né, de pessoa que salva, e era muito, muito interessante. Eu me encontrava com uma pessoa, parecia, ai, olha o nosso colega Vitor, Oi, Vitor. parecia sempre que estava esperando eu salvar ela, sabe? Era muito interessante. Mesmo os homens, assim, aí os homens vêm com o papel do buscando terapeuta. Aí ele busca, parece um, um apoio, né? Não como vítima, né? Não só como vítima, mas como um apoio. Tipo, eu sei que ela vai me dar a mão quando eu precisar. Então vem isso também, né? Oi, Sim. lindo. Então vamos para um padrão coletivo que eu acho que todo mundo vai conhecer um pouquinho desses padrões. E aí vocês vão me falando também, vão falando aí para nós, na história pessoal de vocês, o que vem mais desses padrões. Tem o sofrimento como valor, aí isso é uma coisa que eu passei por muito tempo. Vem com aquilo assim, tipo, eu preciso trabalhar muito, eu preciso suar, eu preciso trabalhar 14 horas para eu dar valor pro dinheiro.
né? Vem aquela coisa assim, nossa, era Só sempre é válido se for muito trabalhoso, se for muito suado, senão não é válido. Isso é mas um padrão muito forte. nossa, e aqui o Vitor trabalha com cidadania italiana, isso vem muito aqui na região de povo italiano, né? Ele fazia cidadanias lá, ele morou muito tempo lá na Itália, e lá, enquanto a gente descansa, carrega pedra. Esse é o dizer deles. Então, assim, a gente não descansa. Aqui, principalmente na Serra, a gente tem uma cultura de não descansar. E se tu descansa, tu é preguiçoso. Eu passei muito tempo, Nath, infelizmente, trazendo isso para mim que eu não conseguia sentar, porque primeiro que a minha mãe dizia que eu era preguiçosa quando eu era criança, né? Porque eu tinha que ajudar ela nos afazeres de casa no sábado, era o dia de limpar a casa. Não sei que dia era o teu, se tu fazia isso. Mas o meu era no sábado, já levantava às 7 horas da manhã e já ia funcionar com a minha mãe. O que que é isso? E se eu não acordasse, meu Deus, ela puxava minhas cobertas, já dizia que eu era preguiçosa. Então, assim, isso é uma cultura que vem muito enraizada. Não Sim, e descansa e fica se culpando por estar descansando. É isso, todo essa culpa é muito disso, né? E aí tá um padrão de comportamento que acontecia na infância, tu escutou que era preguiçosa se descansasse e não bastasse isso, tu carrega contigo para a vida adulta e quando tu vai descansar quando adulto, tu te sente culpada porque tu acha que tu vai ser preguiçosa. total. Então, isso E é as uma pessoas, aí de novo vem da nossa live da identidade, né? O que as pessoas vão pensar eu aqui descansando? Eu na academia, eu me lembro que quando eu comecei a descansar, eu ia na academia às vezes 10 horas da manhã ou 2 horas da tarde. Nossa, um dia minha mãe comentou numa foto minha, disse assim: isso são horas de estar na academia? Tipo, tu não devia estar trabalhando. Então, isso é enraizado. E se a gente não estiver firme nos nossos propósitos e na nossa própria identidade, né, Nath? A gente leva isso para a vida. leva, aí vira um adulto que não consegue descansar, como eu disse ali, né, se culpa por isso. E esse é um padrão de comportamento aprendido que tu carrega até hoje. Hoje a pessoa é adulta, pode fazer o que quiser a hora que quiser, mas não consegue. Então aquela voz interna que fala tu é preguiçosa se tu descansar, continua contigo. E se tu não tomar consciência disso, vai passar a vida inteira achando que se tu descansar, tu vai ser preguiçosa. Então aí é que tá, esse padrão inconsciente de comportamento precisa estar consciente, a pessoa precisa entender que está fazendo isso, quais eram as vozes que escutava, quais eram as frases que escutava, né? Tu trouxe aqui a frase de que precisa ser muito trabalhoso para valer, né? Aí eu trago também outras frases que a gente escuta muito, que é quem tem dinheiro tem sorte, Nossa! né? Ah, Essa é a clássica. ele porque roubou, ou porque ganhou tudo do pai, né? A gente Sim. escutou isso muito. Eu, pelo menos, escutei muito na infância, né? Deixa eu só comentar uma coisa, Nath, que eu achei curiosa. Nós duas estamos de preto e nós duas estamos com um ombro só. E com o mesmo O colar. mesmo tipo de colar. E, gente, não foi combinado, tá? Só para vocês saberem. O preto eu vim de preto Sintonia. pra morrer padrão, tá? Eu tô de luto hoje. Eu também. É isso aí. Vai morrer padrão aqui de tudo. Muito simbólico. Não vai ter o que fazer. Outra coisa que eu acho muito, até eu estava vendo uma propaganda hoje, nesses meios de filmezinhos que a gente vê, sobre o quanto tem estado de feminicídio no Brasil. Então, e isso vem muito do amor, sacrifício, mulher, cuidadora infinita, e aí a gente faz o quê? Cuida do outro e não se cuida. E aí a gente, pela carência, a gente acaba atraindo uma pessoa que não é legal, que não vai fazer bem para você. Vamos atrair aí de novo, né? Voltamos para o triângulo. Uma vítima sempre vai achar um narcisista
E aí esse narcisista vai vir como um salvador até o momento que ele vira algoz, né? Então, os feminicídios, gente, não é que a culpa seja da vítima, não é isso. Mas o olhar consciente para o homem ou a mulher que a gente escolhe para a vida é muito real, né, Nath? Muito. Isso é muito forte e principalmente assim repetir padrões de aprendidos na infância, porque tu só conhece aquilo. Então, frequentemente acontece da pessoa, por exemplo, casar com uma pessoa que era igual ao seu pai ou igual à sua mãe. Às vezes o pai era alcoólatra e acaba casando com um marido que também é. Então, repete isso de forma inconsciente, tu escolhe algo que já é conhecido para ti. Porque não teria como tu escolher alguém que seja diferente se tu não conhece isso. Não conhece. Até o que acontece às vezes é o oposto. É o completo oposto. Mas é raro. Mas acontece também. Aí tu pega uma pessoa também completamente ao contrário mesmo, que não tenha absolutamente nada. Mas são casos raros. Mas certo é que ocorra de repetir o mesmo padrão. E o que eu mais acho interessante é que quando a pessoa traz principalmente em relacionamentos amorosos, né? Quando a pessoa já me descreve o seu parceiro, a gente já consegue perceber. Aí eu peço, teu pai bebia? Teu pai em alguma vez levantou a mão para tua mãe? Ah, entende? Não tem como. Não tem como. Vou contar uma história pessoal de uma pessoa que estava aqui, que está aqui na live, e ela me disse, né, quando a minha mãe teve um dos filhos, ela teve vários filhos, o pai não respeitou a quarentena da mulher. Ele acabou perfurando os pontos dela. E pensa, ela sangrou, ela ficou mal. Então eu penso assim, o quanto a gente não se valoriza ao ponto da gente deixar o outro fazer mal pra gente, né? Então, a codependência, a dependência, ela é isso. E aí vem também os vícios, né? Os vícios de ser amada, né? Porque a gente precisa ser amada. Não, isso é carência. Isso é uma codependência. Isso é um vício. Então a gente precisa também saber que padrões também vêm com vícios, né, Nath? Trazer, a gente até pensou já em fazer uma live sobre vícios, porque os vícios eles estão em total dependência e codependência. Não tem como. E ele vem disso. Então, é um possível futuro para nós termos uma live exatamente só sobre vícios. Sim, é um tema bem interessante. Outra coisa que a gente listou também é o envelhecer e perder valor, né? Eu até acredito que isso está bastante se, se desintegrando, digamos assim, porque hoje, infelizmente, tem uma geração vindo aí que não gosta muito de regras, né? Limites. E aí fica mais difícil arrumar um trabalho que não tenha regras e limites. Então, eu acho que essa geração dos 40 a mais, 50 a mais, estão encontrando um trabalho e até uma grande oportunidade, né, no mercado de trabalho. Mas ainda existe uma crença pessoal disso, né, Nath? Sim, ainda existe. Hoje em dia, claro, né? As pessoas estão envelhecendo cada vez mais tarde, né? Porque estão buscando mais qualidade de vida, se cuidarem mais. Só que, com certeza, ainda existe essa crença de que envelheceu e perdeu o valor. Também é uma crença onde muitas pessoas repetem esse padrão, acham, ah, tô velha para isso. Não existe, isso não existe. Enquanto tu estiver respirando, tu pode fazer o que tu pode fazer. Eu também acredito muito nisso. Até porque esses dias eu vi uma live e eu achei ela muito interessante, falando sobre que ter sucesso e estar vivo e nos mantém mais tempo vivo quem é produtivo. E aí a gente vem com essa crença antiga, onde as pessoas então acabavam se aposentando. Meus pais se aposentaram muito cedo,
E, vou descansar, né? Porque como trabalhava demais, vou descansar. E a pessoa não produz mais nada. Naturalmente, a gente vai ficando e o produzir, vamos lá, não é trabalhar que nem louco, não é isso. É ser criativo, é ter produções realmente de fins de ajuda ao outro, ou um trabalho voluntário, ou alguma coisa que não que vá te cansar, mas que seja realmente que esteja servindo. Porque a E gente vê. fazer coisas que façam sentido, né? Porque Exato, a vida é movimento, ela sempre vai estar em movimento. E a pessoa que para, ela não está vivendo. exatamente. Então, tem que estar sempre. Eu gosto muito de falar, até tu disse que gosta muito dessa palavra, da impermanência, né? A vida é impermanente, vai estar sempre se movimentando. Então, a pessoa que para, que estagna, precisa sair desse ciclo, desse lugar. Então, sim, a aposentadoria trazia uma ideia de que agora parou. Só que não, precisa ser feito outros projetos, outras coisas, fazer algo que faça sentido. É. O Bauman, até o filósofo, ele sempre fala sobre os amores líquidos, né? Que era uma época agora de amores líquidos. E é isso, né? Como a gente vive numa impermanência, tudo é mais líquido. Então, entender também o que é isso, né? Entender esses relacionamentos. Ele é líquido, mas nem por isso tu precisa fazer mal para o outro, precisa deixar o outro adentrar os teus limites. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter consciência disso, né? E aí vem os padrões, porque não tem como não, né, trazer, não trazer os padrões, porque a gente vai encontrar essas pessoas a partir dos nossos padrões, né? Sim, e é muito importante também a gente trazer sobre a lealdade familiar. Eu acho que isso é algo muito forte que todos temos, que é assim, ó, a gente repete um padrão de comportamento uma vida inteira. E a gente fica apegado naquilo. Muitas pessoas já perceberam que tem um padrão de comportamento familiar que está se repetindo, mas fica com dificuldade de soltar ele porque acha que se soltar não vai mais pertencer àquela família. Perfeito, Nath. Ótimo tu lembrar disso. Então, isso é muito forte. Eu acho que eu identifico em pacientes, em todas as pessoas que eu converso, todo mundo tem de alguma forma isso, e isso precisa sim ser quebrado, porque aí a gente traz a parte junguiana, que é da individuação, né? Você precisa ser um indivíduo único e ser você em essência. Para ser você em essência, você precisa descobrir o que você gosta, não o que foi aprendido, o que foi falado que você deveria gostar. O que você gosta de fazer, quem você é de fato, em essência, o que você quer para você, e esse é o caminho da individuação. Enquanto você está seguindo um modelo familiar e repetindo situações, É verdade. Tu sabe, Nath, que é uma coisa que eu percebo muito, é que a gente sabe, né? Eu gosto muito da sistêmica, a gente vai ver isso nos filmes também, que esses padrões familiares, eles vêm porque a síndrome do pertencimento, digamos assim, é o que a gente veio fazer nesse mundo. A gente veio para ser amado e pertencer. E aí, quando a gente não se sente pertencente, nem é que não é, é que a gente não se sente. Às sim, vezes, porque pertencer vai ser sempre, não tem como sair disso, né? exatamente. E aí, isso é algo que vem e dá rombos, né? Na autoestima, na autoconfiança, o não se sentir pertencente. Aí vem até, eu fiz uma vez um post, né? O que a gente faz? Aí a gente compra marcas, aí a gente vive viajando, aí a gente faz milhões de coisas para pertencer a um clã, a um grupo. Às vezes a gente vai para onde? A gente vai para a igreja, a gente vai para núcleos para tentar fazer parte, porque a gente não pertenceu ao nosso núcleo familiar. Ou melhor, a gente não se sente pertencente. Porque, vamos lá, o pertencer é muito relativo, né? É algo que a gente precisa, é o que tu falaste. A gente precisa, não é o fato de trazer o pertencimento como
Não, eu não sou pertencente porque não aceita. A minha mãe não aceita do jeito que eu sou. E Jung já dizia, mate psiquicamente os pais. Por que que ele falava isso? Não é para ir lá e matar os pais, não é isso. Mas ele trazia isso como o pai e a mãe não deixa de ser um homem e uma mulher, com os defeitos e com tudo que é de um ser humano. Não é verdade, Nath? Sim, é aquela questão de abandonar a ideia de que eles precisam aceitar as coisas que tu está fazendo, de que eles precisam concordar com tudo que você está fazendo. Abandone essa ideia. É a criança que pede permissão. É a Exato. criança que pergunta se tá, que tu acha disso, né? É a E vamos criança que a sombra, né? Nem é a criança acolhida, é a criança sombra, é a criança chorona, reclamona, que precisa de um olhar, né? Então, enquanto não acontecer essa morte psíquica que a gente chama na psicanálise dos pais, e assim, ó, isso não é só para pais e mães São que todos. são todos pais e mães que já faleceram também, tá? Porque essa lealdade familiar ela se estende. Se pai e mãe já Entende? faleceu ou um deles, tu continua sendo leal e não podendo sair daquele círculo, daquela história. Se tu quebrar aquilo ali, se tu sair de perto, se tu for viver tua vida, tu tá sendo egoísta. Se tu deixar de repetir aquele padrão e for fazer diferente, tu também não tá mais pertencendo àquela família, né? Então, isso é muito forte. Eu vejo isso muito enraizado. É um padrão bem trabalhoso de quebrar, mas completamente possível também. E eu acredito que a sugestão seja ir quebrando aos poucos, sabe? O que tu tem vontade de fazer e não faz porque acha que vai decepcionar algum familiar, sabe? Porque a pessoa que vira adulto mesmo, inclusive psiquicamente, entende que pode escolher. E que o desconforto do outro, eu sempre trago isso, É não do é tua outro. responsabilidade. Porque daí tu vai deixar de viver e de fazer algo que tu quer por conta de que tu vai desagradar as pessoas. E, Exatamente. e aí a gente entra também, nem sei se eu já posso fazer esse gancho aqui, mas a gente vai Pode, claro. falando no Memento Mori, que é uma ideia da filosofia estoica. Eu já trouxe aqui em um vídeo uma vez também, que fala que lembre-se da morte todos os dias. A gente tem um tempo aqui, o nosso tempo é finito. Então, vale a pena mesmo ficar esperando, às vezes, uma vida inteira para fazer o que a gente para fazer o que a gente quer, acho que travou aqui, né? Para Não, fazer o que a gente não? Tá. não. Vale a pena então esperar uma vida inteira para fazer o que realmente a gente quer e esperando a aprovação das pessoas que muitas vezes não vai vir, a maioria das vezes não, Nossa, total. Total. porque E as não perguntas é que para sempre. precisa se fazer, né, Nath? Bem aquilo, né? Eu falei do acidente, né, que eu vi ontem. E esse rapaz, né? Será que ele tinha uma relação? Será que ele tinha uma relação boa com os pais? Será que ele pensou em algum momento que ele poderia viver de uma maneira diferente? A gente não sabe, porque foi finito, acabou. E o Memento Mori a gente precisa lembrar desse momento todos os dias. Eu até estava falando com uma amiga minha que eu faço o Memento Mori, que não deixa de ser uma meditação, né? De manhã. E ela disse: Nossa, que ótimo começar um dia assim, já pensando no momento da sua morte. Eu disse: Não é isso, mas é que te faz lembrar que eu posso atravessar uma rua e não tá mais aqui. Sim, sim. Então a gente É precisa. forte, mas é real. É Porque forte, mas muita gente ignora essa tá. ideia, Olha, ignora isso. eu falei dela, ela entrou na live agora. A Vanessa, ontem a gente estava conversando exatamente sobre isso. Sobre não tem como a gente não meditar e acordar de manhã, agradecer pela vida, agradecer que tu tá vivo e pensar, nossa, o que que eu posso fazer de melhor porque eu quero me manter vivo, né? Será que as minhas escolhas seriam as mesmas, tanto de alimentação quanto de caminhada, exercício físico? A gente falou isso sobre na identidade, na live da identidade, né? Mas será que é? Será que eu teria a mesma vida se eu lembrar que um dia eu posso vir a morrer?
Sim, né? Então, e aquilo que a gente até colocou como ponto aqui também, né? Se você tivesse mais um ano de vida, o que que você mudaria agora ou começaria a mudar e o que que você faria? Então vamos pensar nisso para começar a fazer o que a gente quer agora nesse próximo ano que vai iniciar. com certeza. Essa é a bússola para poder pensar o que que eu faria então se eu tivesse só mais um ano. Isso é um assunto desconfortável, é um assunto que para muitas pessoas traz medo. Como eu fiz uma enquete ali perguntando, né? Algumas pessoas responderam. Para mim, eu vou ser bem sincera, essa ideia de que vai acabar, de que, né, me traz muita motivação, me traz muita esperança, muita coisa, porque quando eu vejo, eu penso, não, então vamos lá, entendeu? Isso Vamos fazer aí. então as coisas, vamos fazer agora. Isso traz uma certa urgência também, não pode passar muito É do verdade. normal, tem que ter um certo equilíbrio, porque eu também fico bastante acelerada com isso, né? E em pensar, então tem que fazer, fazer, fazer. Não, também não é assim, né? Nath, E uma coisa, tu faria algo diferente se tu tem um ano de vida? Tu faria algo diferente? sim, sim, Isso aí, Fátima, vai pra academia, isso aí. é isso aí, coisa boa. Não dura pra sempre, a gente tem que se cuidar. Isso aí. O que que tu Sim, sim, eu faria muitas coisas diferentes. Muitas, muitas. Eu iria viajar, eu iria fazer, olha, muita coisa que a gente acaba deixando a longo prazo, deixando para depois, né? Não me preocuparia tanto com as coisas. Não que eu me preocupe muito com isso, com coisas materiais, mas a gente sempre fica com aquele pensamento de crescer, né? Materialmente também. Então, isso aí eu já deixaria de lado na mesma hora, já não investiria mais em nada disso, e iria conhecer lugares, iria fazer coisas que tenho vontade. Que legal. Não que não vá Uma, fazer, né? Mas se fosse um ano aí pela frente. sim. Uma das coisas que, pra mim, eu me orgulho muito, e eu acredito que tu também, Nath, é amar o seu trabalho. Isso, pra mim, é algo assim que vocês imaginam que a gente passa a vida, né? O ser humano, a gente, que eu quero dizer o ser humano. Isso aí, Fátima. A Coisa gente boa. passa, a gente passa muito tempo trabalhando. A Fátima é prof, não sei se ainda tu tá trabalhando, depois tu conta para nós, Fátima. Mas a gente passa muito tempo trabalhando. E se a gente não gostar do nosso trabalho, como que vai ser? Então, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que o Memento Mori faz é isso, é dar isso, essa consciência de que, poxa, se você não gosta do que você faz, não faça mais. Vá procurar outro trabalho, vai Sim. empreender, vai E fazer alguma isso, coisa. e isso muitas vezes também é um padrão, porque às vezes a gente Vai escuta que tem que ter total. estabilidade, que tem que trabalhar. Aqui isso não dá dinheiro. Sim, Só que assim, não é questão de dar dinheiro. Não é essa a questão. A questão é que tu vai passar realmente uma vida toda fazendo algo que tu não gosta. Tem como tu fazer algo que tu goste, que tu tenha prazer em fazer e que mesmo assim tu ainda receba para isso. É aí que vira a chave. é a Nessa falando, né? Muito bom, muito bom. Vou viver da arte. Para que tu nem tem arte para vender ainda, a Vanessa vai ter que começar a ser mais artística. Eu acho que Muito bom. é isso. E a Vanessa faz muito bem o que ela faz TI. E eu acho que eu digo que ela é garota de programa. E aí eu acho que ela, né, e todas as pessoas, quando a gente fala assim, ai, o que que tu faz? Se a pessoa não se anima muito, ela até pode dizer, ah, mas eu não faria outra coisa. Cara, se tu não faria outra coisa, é porque tu gosta do teu trabalho, tu só não sabe ainda, né? Porque é muito incrível. Ah, o que que tu faria? Ah, eu passaria. Uma vez, tem uma pergunta de um livro que é do Tony Robbins, que ele faz, né? Se você ganhasse na loteria, né? Então ganhasse muito, muito, muito dinheiro. E aí, o que que você faria? É aí que a gente vê o que que a gente tem vontade de fazer. Aí, na verdade, aí até a maioria das pessoas fala assim.
Ai, que amor! O Cris é meu amigão lá de São Paulo. Quando, quando a gente tem essa ideia e, eu vou viajar, vou fazer tal coisa, tudo bem, mas aí um certo tempo a gente para, né? A gente para, não tem mais vontade de viajar, conhecer o mundo todo e tal. O que que a gente faria, né? Aí a gente entende que eu ia continuar fazendo o que eu faço, que eu amo. Então, assim, claro, ia ter mais tempo de viajar, ia ter mais. Ai, obrigada, Laura, querida. Verdade. Verdade. Para mim A não é gente- trabalho, né? As pessoas me Não! perguntaram se eu ia continuar atendendo final de ano. Eu disse sim. Para mim não. Para mim é como se não fosse trabalho. Eu sou simplesmente apaixonada. Para mim é o maior prazer atender. Eu também. Eu vou na casa das minhas amigas e por mais que eu diga, né, que eu não posso fazer terapia com elas, mas eu faço, não tem como, Ah, né? eu faço também. Ah, mas não pode, não. Mas é duas, três palavras já estou fazendo. É isso. Não, não, é só perguntar alguma coisa, a gente já tá Sim, é porque a comentando. gente gosta. A gente gosta. É Não verdade. adianta. Alguém mais quer comentar sobre isso? Sobre se acha que é interessante fazer o memento? Alguém mais? Senão a gente vai passar para a parte dos filmes. Não sei se Sim. estão preparados. Momento, Enquanto isso, só rapidinho para eu fazer uma observação rápida aqui. claro. Uma coisa que tem funcionado para mim, tá? Para mim. Não sei se eu sempre faço as orações agradecendo pelo dia, por mais um dia. E aí eu me dei por conta, mais um é aquela coisa que muitas pessoas às vezes postam, escrevem, mais um dia menos um dia, né? E para mim tem sido uma virada de chave quando eu penso nisso. Eu penso mais um dia, coisa boa, menos um dia. Isso não é triste para mim. Isso para mim tem me motivado muito. Tem tipo assim, nossa, menos um dia, então vamos lá, sabe? Isso aí. Tu sabe que eu li uma coisa que eu achei maravilhoso, Nath, que as pessoas, quando elas conversam com as outras, né? E pensando em possibilidades, em soluções, até para a vida dos outros, a gente acaba sendo tão criativo e aquilo é bom para nossa vida porque nos traz jovialidade. Então eu fiquei muito feliz porque eu acredito que eu vá ser uma velhinha jovem. Então eu estou bem feliz com essa parte. Ai, eu espero que eu também. Vai ser com certeza, vai ser com certeza. Agora vamos falar então sobre os filmes, tá? Eu vou trazer os filmes e a gente vai fazendo as análises juntas, tá, Nath? Tá. Um dos filmes que eu quero assim, ó, mais falar e que se as pessoas não viram, elas precisam ver, principalmente para falar sobre padrões familiares quando o padrão não é legal, foi o que eu falei antes, que era do feminicídio, né? Mas que não às vezes não acaba em a romantização da violência. Então o filme é assim que acaba. A gente precisa, quem não assistiu, precisa assistir esse filme. Ele vai trazer. O padrão é a romantização da violência, tá? É o ciclo que a pessoa sempre acha que a pessoa vai mudar e depois ela tem uma lealdade à história da mãe. O Assim que Acaba é um filme lindo, que na verdade era um livro com o mesmo nome, né, da Colin, que é belíssimo esse filme e que é o filme, o livro já era muito bonito. Ele foi muito fiel até, inclusive, porque eu li o livro e vi a maioria desses que eu vou falar aqui, ele era livro, tá? Que eu para mim, pessoalmente, minha opinião pessoal é que os livros sempre acabam sendo bons em descobrir padrões, digamos assim, né? Porque aí ele traz coisas e a gente, quando tá lendo, não tem como a gente não se espelhar. Então, ela era uma mulher, uma moça, muito adolescente, jovem, assim, e ela via o pai bater na mãe.
né, por muito tempo. Ela acabou ficando com um rapaz que também tinha problemas, aí vamos lá de novo no triangulação de Chapman, um rapaz que tinha mãe que sofria abuso também. E eles se encontraram e eles decidiram vencer no mundo, digamos assim, ficaram um tempo juntos, eles acabaram, não se viram mais, e ela acabou indo para a cidade grande, foi para Seattle e tal, e conheceu um médico lindo, maravilhoso, riquíssimo, e ela estava lá, de repente ele chegou, estava muito chateado com alguma coisa, jogou umas cadeiras e tal, e se apaixonaram. Ele pede ela em namoro, pede ela em casamento, até que acontece, então, a violência. E aí, nessa violência, ela não percebe a violência. Ela percebe quando ela encontra esse ex-namorado e ele diz para ela: você vai querer ser igual à sua mãe? E aí abre um vácuo na cabeça dela. E ela pensa: meu Deus, como assim? Aí ela começa a se ver machucada porque ele empurrou sem querer ela da escada. Em outro momento, ele deu uma mordida nela porque eles estavam brigando. E aí a gente acaba se violentando, né? Então, assim, é um filme que eu super recomendo. Entrou bastante gente na live agora, então já vou repetir o nome do filme. É Assim que Acaba. Então, tem que assistir. É um filme que tem. É, né, Laura? Muito bom. E quem na vida insiste em salvar acreditando que dessa vez vai ser diferente, né? Então, é uma pergunta que a gente deixa para que cada pessoa pense aí, né, nesse salvamento. E foi isso. E a pergunta, já vou ter que dar spoiler, tá, Nath? E o spoiler, assim, muito grande, ele chega para ela e ele diz que não quer se separar, né? Eles têm uma conversa difícil, o marido e a mulher, porque ela acaba grávida, enfim. E ele disse assim: agora tu tem. E aí, Deus é sempre infinitamente bom. Ele dá uma filha mulher para esse homem. E ele diz exatamente o que aconteceu com os pais, né? Então, e ela pede para ele: se a sua filha chegasse em casa e diz: eu apanhei do meu namorado, o que você faria? E aí ele diz: eu ia pedir para ela nunca mais ver esse homem. Olha, eu fico toda arrepiada, porque é exatamente isso, né, Nath? Por que que as conversas são tão importantes? E aí vem, né, o quebrar o padrão de dizer não e conversar e impor limites, né? Ele vem disso. Porque conversando, a gente consegue entender o que está acontecendo. E aí tu pergunta para uma pessoa isso, ele naturalmente ele vai te responder, porque é real, ele não vai querer que a filha dele apanhe, né? E o quanto para ela era natural isso, tanto que ela não conseguiu perceber. Para Isso. ela era o normal, era o conhecido. O que ela sabia, ela entendia isso por amor. Então, a partir do momento que ela passava pela mesma coisa, ela não percebia. E o papel que esse amigo fez de abrir os olhos dela, normalmente é o papel que o terapeuta pode fazer também na vida das pessoas. A gente mostra para a pessoa que ela não está enxergando sobre a história dela, Ah, principalmente o psicanalista. e Porque a detalhe, gente consegue né, Nath? fazendo perguntas, exatamente, e conseguindo investigar a história da pessoa e ver o que ela está repetindo. Porque a gente muitas vezes não consegue identificar. Eu, por exemplo, consegui identificar em outubro deste ano um padrão meu com um desafio teu, Flávia. Eu te falei já sobre, eu acho, né? Então, às vezes a gente realmente não consegue e precisa de ajuda para observar as nossas atitudes e o porquê a gente está fazendo isso, e a gente descobre a causa e consegue mudar. Com certeza. Porque é tudo isso, né, Nath? O que a gente vem fazendo aqui com as lives, o que a gente faz diariamente, não só no consultório, mas dentro do Instagram, com postagem, com story, com eu, no meu caso, com os desafios. Gente, é isso, é criar consciência, é o que a gente quer,
que todo que as mundo... pessoas fiquem cada vez mais conscientes da sua história, de que podem sim ter uma vida boa, podem sim ter um relacionamento bom e saudável, Saudável. podem melhorar em todas as áreas da vida. Isso é super possível. Só que às vezes a pessoa passou uma vida inteira escutando que ela não era capaz, que ela não ia conseguir, que para ela, que isso não era para ela. Então a pessoa acaba ficando a vida inteira com aquela crença enraizada, aquele padrão de comportamento de que isso não é para mim, eu não consigo, só os outros conseguem, eu não tenho sorte. Então acaba não fazendo nada e não mudando aquela realidade. Ah, só tem relacionamento bom quem tem sorte. Não é verdade, gente. É possível sim mudar esses padrões. Isso é o que foi aprendido, é o que tu viu. Outra coisa, né? Para as pessoas solteiras. Ah, não tem mais pessoas que prestem no mundo. Homem só trai. Ah, mulher só São pode essas crenças que nos afastam casar. do que a gente quer e do melhor pra gente. São padrões. De novo, né? São padrões. Padrões, tudo é. Tudo é. Agora vamos para o segundo filme, que para mim foi o filme que eu mais chorei na vida. É o filme assim que eu nunca vi um filme tão triste em toda a minha vida, mas eu preciso falar dele. Precisam assistir também. É Castelo de... Quem não viu, é uma história verídica sobre um padrão enorme, invisível, de uma família totalmente caótica e que acaba a normalização da negligência acaba acontecendo. Então, é um pai que é alcoólatra, a mãe totalmente vende sua arte, que nem a Nessa estava falando, ela acaba vendendo sua arte, louca de pedra, assim, os dois são bem fora da realidade. Não é, sabe, o típico não tem noção, esses são os típicos pais. Ela acabou sendo jornalista do New York Times e ela escreveu o livro que é da família dela. É outro filme que eu me arrepio toda, porque assim, ó, é muito lindo. Esse eu não vou dar spoiler, porque eu preciso que você assista, porque não é um filme romântico, mas é um filme muito verdadeiro e muito bonito. E para entender como a lealdade é assim, visível e verdadeira. Inclusive, tem um momento, esse é um spoilerzinho muito pequeno. O pai dela tá muito mal, num lugar que eu não vou contar onde, e ele pede, e a mãe, né, pede para ela ir lá ver, a filha ir lá ver o pai, ela já tá adulta, né? E o pai pede perdão para ela e diz assim: não deveria ser o que aconteceu contigo. Tu tão pequena cuidando de duas pessoas, que era o pai e a mãe, fora os irmãos que ela fez de tudo para mandar os irmãos embora, né? Então, olhar esse filme e ver ele e se preparar para esse momento, porque é um filme muito forte, é um filme intenso. Ele ele vai com certeza vai te transformar, com certeza, tenho absoluta certeza. E aí a pergunta que fica desse filme é: onde você reduz a sua própria vida para não trair um padrão da sua família? E aí eu até comento, Nath, só mais um pouquinho desse filme, que chegou um momento que ela renegou a família. Ela fez aquilo que tu falaste, né? Do tipo assim, não, eu quero ser totalmente diferente. Então ela fez o quê? Ela se envolveu com um homem. Eu vou repetir, já repito, Suzy. O que ela fez? Ela casou com um cara, ela, na verdade, noivou com um cara super rico, ela ia em festas badaladas, imagina, ela era jornalista do New York Times. E aí e aí isso que é interessante, porque não é negar, né, Nath, de novo, o padrão não é de negação, é tipo, eu não vim dessa família, eu odeio essa gente, não é isso. É identificar. Exatamente, o padrão é quebrado quando a gente entende que aquilo é a tua família, não nega as tuas origens, mas honra ao fato de dizer, mãe, pai,
Eu sei o que vocês fizeram pra mim, eu sei que era o que podiam fazer naquele momento, e igual a gente falou na nossa live de identidade, né? Mas eu quero seguir agora sendo adulto e eu perdoo aquilo que passou. Eu não posso Eu voltar. escolho fazer diferente. Eu escolho o meu Eu caminho. escolho, perfeito, Nath. Eu escolho fazer diferente. O nome do filme, Suzy, é O Castelo de Vidro, tá? Esses filmes, geralmente, ou ele tem no Netflix, ou no Prime, ou vocês podem olhar até no YouTube, bota no Google, né? Pesquisa ele e tem como comprar ele. Às vezes, como aluguel, é bem baratinho. R$ 7,90, porque nenhum desses filmes que eu tô contando aqui para vocês é filmes novos, são filmes antigos ou filmes de 2022, então não são filmes que vão sair caro, tá? São filmes extremos. E depois, se vocês quiserem, vão lá na nossa publicação, tanto na live quanto naquela que a gente publicou o anúncio da live e colocam lá filmes que a gente manda para vocês a lista. Tu quer comentar um pouquinho sobre esse filme ou passamos para o próximo? Não, é exatamente isso que tu falou. Acho que tu deu todas as informações e não vou dar muito spoiler sobre ele. É realmente muito bom. E eu posso falar um pouquinho sobre o próximo. Claro! Fala. O Que foi nosso próximo, trabalho, inclusive, né? sim, nós tivemos um trabalho no curso desse filme. O próximo filme é O Feitiço do Tempo. Esse filme tem muito forte essa questão do piloto automático, né? O tempo E todo. o tempo todo, E o mais porque engraçado que eu acho desse filme, Nath, desculpa te cortar, é o fato dele, ele é tão automático que ele fica preso no tempo, né? sim, Pode falar. perfeito. Ele acaba se repetindo o mesmo dia por inúmeras vezes. E isso repete tanto até ele se cansar dele mesmo. Que ele tenta se matar, né? Sim, sim, Esse é um filme bem leve, tá, gente? É um filme leve, bem gostoso de assistir. Não é um filme triste, é um filme engraçado, porque ele é mega mal-humorado, né, Nath? sim, sim, Quando ele tem. É muito legal, porque quando ele vê que ele não vai sair do dia, ele faz tudo o que ele pode para morrer. Ah, ele se joga de carro, ele faz inúmeras coisas, né? Para Sim, tentar acabar com a vida. sim. E é bem interessante esse também. E aí vem uma pergunta com ele, né? Se o seu dia se repetisse, né, em um looping, você estaria orgulhoso ou cansado de si? Porque Eu no caso do eu vou filme te ali ele dizer, não aguenta mais, né? E não, depois, claro, que a história vai se desenrolando e daí no final. Mas aí eu não vou. conta, não conta, Nath. Não, vou deixar para o pessoal assistir. Mas é um filme muito gostoso. Eu adorei. Eu A Josi me mandou no WhatsApp, ela disse, é um filme bem leve, mas ele tenta se matar o tempo todo. Ele Mas é é um filme interessante para a porque ele gente é refletir. engraçado. Ele é engraçado. E o mais engraçado é que quando ele acorda de manhã, ele fica muito brabo, né, Nath? Que ele Sim, acordou. Como assim eu acordei de novo desse dia? Não morri, né? É muito. Eu achei bárbaro. E tu ia ficar orgulhosa ou cansada do teu looping, Nath? ai, não sei, eu acho que orgulhosa hoje. Eu também. Hoje E eu tu? ficaria orgulhosa. Até porque acaba o looping, tá, gente? Então é muito legal e tem um porquê acaba. Um porquê acaba, né? E Sim, é a quebra do padrão. Aí vocês têm que assistir o filme pra ver. Porque aí ele quebra o padrão e ele quebra o ciclo vicioso da vida dele. Posso passar para outro filme? Para outro. pode. O outro filme é o filme que eu contei ontem para vocês. Ontem ou anteontem, agora até esqueci. Acho que foi ontem. Ontem eu vi e ontem eu falei aonde que ele estava. Ele está no Prime e na Disney. Que é Um Bom Ano. Ou The Good Year. Que a maioria tá em inglês.
que ele é um filme sobre performance, sobre trabalho como identidade, que a gente já falou na live passada, né? E o esquecimento do prazer simples. Então, e o que mais eu gostei desse filme é que ele teve um padrão de abandono. Então, como os pais dele faleceram quando ele era muito jovem, e antes de falecer eles brigavam muito, ele fala que o tio dele, que é uma história de um rapaz, que ele é tipo um lobo de Wall Street, assim, né? Então, e ele lembra da infância, ele acaba herdando um vinhedo na França, e ele volta então para esse vinhedo e ele volta à memória da infância dele que ele passou um verão com o tio dele. E é um filme tão lindo, tão bonito. E é um filme que tem romance, então também é um filme leve, tá, gente? Então, assim, as perguntas que ele se faz, porque como ele é um homem que ele tem, além do poder aquisitivo, ele é bem consciente, ele tem muita clareza, volta muitas coisas e ele consegue ir indo tendo insights no meio do filme. E isso torna o filme muito gostoso de assistir. Então, o quarto filme é Um Bom Ano. Depois, para assistir todos os filmes da nossa lista, vocês vão ter que pedir filmes no nossa, tanto na nossa live quanto no nosso card da live, tá? O Sim. quinto filme, quer falar sobre ele ou tu quer que eu fale? Eu assisti faz bastante tempo, então eu não me recordo bem, mas o nome é Noiva em Fuga e ele tem um padrão ali de não saber o que se quer, de fusão afetiva, identidade camaleônica. O mais engraçado para mim desse filme e que me chamou muito a atenção é que ele é um filme assim, A Noiva em Fuga, talvez algumas de vocês já tenham assistido, alguns de vocês. Ele é um filme muito gostoso, também é um filme leve, é um filme gostoso de assistir. E o que mais eu acho engraçado é que, na verdade, é um cara, um bom vivant de Nova York, que ele caça histórias no dia ele também é do New York Times, e ele caça histórias no dia que ele tem que publicar, no dia anterior, no caso, ele caça histórias. E aí ele descobre uma noiva que já fugiu de 7 casamentos e ele vai atrás dessa mulher. Porque aí o que acontece? Ele acaba escrevendo sobre ela, não sabe se isso é verdade ou não. Ele acaba sendo demitido e ele disse: Não, eu vou lá conhecer essa mulher e eu vou desvendar isso aí. E eles acabam, não vou contar, né? Não, vou ter que dar spoiler. Eles acabam se apaixonando, mas o mais legal de tudo isso é que toda vez que ele chega para os noivos, né, os antigos noivos dela, ele pede que tipo de ovo tu gosta. E cada pessoa que ela se relaciona, ela gosta do ovo que a pessoa se relaciona, do noivo, do namorado. Então, ela, com o padre, ela gostava de ovo pochê. Com o alpinista, ela gostava de ovo frito. E é muito engraçado. E chega um momento que eles brigam e ele diz assim para ela: Tu nem sabe que tipo de ovo que tu gosta. Então, eu acho que é muito, muito, muito interessante esse livro. Sim, Só vou não. colocar carregar o meu celular que ele tá acabando a bateria. Aí eu faço o link com o que eu falei ali no início, de não saber o que se quer, não saber o que se gosta, né? O que o outro escolhe é o que ela gosta. Isso também Isso é uma... mesmo, Laura. Agora aguentem. Por isso vocês têm que assistir o filme, tá? Assistam mesmo assim. É, assistam mesmo assim. Só vou colocar melhorar aqui, porque agora eu tô carregando o celular. E aí eu quero saber, então, de vocês aí, qual relação. Opa, desculpa, já tava pulando pro próximo. Tem o último, né? Em que lugar. Não, eu ia fazer a pergunta, né? Em que lugar da sua vida você está comendo o ovo do outro? Para agradar. Exatamente.
E aí, Nath, onde tu acha que tu come o ovo do outro? Olha, Tu acha que tu ainda faz alguma coisa disso? eu acho que não. Não mais. Eu já fiz muito, hoje eu também acho que eu não faço mais. É, não faço mais. Tô só arrumando o meu celular aqui, gente, porque agora eu vou ter que carregar. Pronto. Nasce uma estrela é o sexto Próximo. filme. Quer comentar um pouquinho, Nath? Esse eu não assisti, Não? Tá. mas né, pelo que a gente tem aqui, é uma história de codependência, de salvar o outro, da culpa por crescer. Não é um filme leve, tá? Laura, me desculpa, mas agora eu vou ter que dar um super spoiler desse filme. O que é o padrão, né, do filme para mim, assim, que mais pega? Ele é um cantor, ele é tipo um rockstar, assim, só que, claro, de música mais country, assim, né, do interior dos Estados Unidos. E ele conhece uma moça dentro de um bar, que é a Lady Gaga, né? Só ela, só ela. E eles começam a ter uma relação, ele dá, ele dá para ela a chance dela ir pro palco, porque ela canta muito bem. E só que ele é alcoólatra. E eles começam a se envolver em muitos padrões dos dois. Chega uma hora da dependência e da codependência, que é aquilo do. É verdade, é lindo, né, Fátima? E para mim, o que mais dói no filme é quando existe um dependente. Vamos lá, os vícios que a gente falou, né, Nath? Quando existe uma pessoa com vício na família, o codependente é o salvador. Ele vem como isso, tá? O dependente é como se fosse uma vítima. Aí vamos voltar para o triângulo, né? Para explicar um pouquinho mais. E, e quando esse codependente ele tenta salvar o tempo todo, que foi isso que ela fez, né? Tentar salvar ele o tempo todo. Só que aí o que que acontece? Quando o codependente ele tenta salvar, ele se coloca vulnerável. E nessa vulnerabilidade, ela conta para mim foi das partes mais marcantes do filme. Foi quando ela se mostra vulnerável, que ela diz assim que ela não acredita nela. O Salvador tem isso, né? De não acreditar nele, por isso que ele tenta salvar os outros, tá? Esse é um padrão do Salvador. E aí ela diz pra ele, né? Eu não sou boa o suficiente, eu me acho feia, eu acho que o meu nariz é grande, ela fala algumas coisas. Então ela expõe a vulnerabilidade dela para ele. E tem um momento que eles brigam e ele fala, fecha os ouvidos, Laura, agora se tu não quer escutar spoiler do filme. Chega um momento que ele fala para ela, ele repete aquilo que ela disse. Aí ele fala: tu é feia, teu nariz é horrível e tu nunca vai ter sucesso. Aquilo acaba com ela, assim. Eu não vou contar mais e não vou dar mais spoiler. Mas, assim, é um filme lindíssimo que merece, assim, muitas vezes ser assistido, porque tanto quanto ele não é um filme leve, de novo, né? Tanto quanto o Castelo de Vidro é um filme que a gente consegue identificar muitos padrões e a gente consegue se espelhar nesses padrões. Então, assistam. Sim, e posso finalizar com a pergunta Claro, sobre esse? boa noite. Então, boa noite, Eliana. Então, ele deixa a seguinte pergunta, né? Em qual relação você sente que, para amar, precisa descer junto com o outro? E é isso, é a relação do vício que a gente falou e que a gente provavelmente lindas músicas também. Eliana, a gente está falando agora sobre o filme Nasce uma Estrela. E aí
Eu acredito muito que é bem isso, né? Ela tá se sentindo tão mal por ser ela mesma e ela tem uma voz incrível. Bom, vocês sabem, Lady Gaga tem aquela voz e ela não poupa, né? Então tem a música lá, o Shallow Now, lá, que depois foi, né, acabado pelo Luan Santana, mas é uma música lindíssima. E foi isso que ela fez a vida toda, né? Nessa dependência e codependência, né, E Nath? quanto a gente vê desses padrões se repetindo, né? Pessoas que têm muitos talentos, que têm coisas incríveis e pessoas que são pessoas muito incríveis se anulando para caber no outro, né? Então tu fica numa relação onde tu precisa se apagar para poder caber naquele espaço onde tu tá se colocando. Uhum. E as relações não precisam ser assim. De maneira alguma. É isso que a gente vem fazendo, né, Nath? A gente vem trazendo essa consciência para que esses padrões relacionais não aconteçam mais. Para que sejam quebrados e a pessoa pare de repetir aquele padrão de comportamento e realmente consiga ir em direção à vida que quer. Então, realmente, a Eliana colocou aqui que vai assistir a live completa depois. E que bom, tá bem legal, tem bastante conteúdo. Tem Vai bastante, gostar. é verdade. Eu acho que desses filmes, os meus padrões, eu já tive muito esse padrão de codependência, de trazer essa coisa de salvar o outro e me colocar vulnerável. Inclusive, teve um acontecimento comigo que eu também me deixei vulnerável e a pessoa pisou exatamente. Eu acho que por isso que, para mim, no Nasce uma Estrela, ele é tão pontual, esse fato, porque foi isso. Eu sempre coloquei as minhas vulnerabilidades. E quando eu coloquei um dia do nada, claro que não existe, né? Mas a pessoa veio e por um acontecimento ela jogou tudo o que eu menos gostava em mim naquele momento, jogou e trouxe isso à tona. E para mim, naquele momento, aquela relação tinha sido quebrada exatamente por causa disso. Então, por isso, talvez que isso para mim seja bem evidente. Tu consegue ver alguma coisa de padrão em algum filme ainda que tu tenha, Nath, ou não mais? Olha, linkar com filme agora, assim, de pronto, eu não pensei nisso. Mas sempre tem alguma coisa, né? Só que o que eu trouxe aqui hoje seria que até vou perguntar aqui, né? Vou falar para as pessoas começarem a pensar, a refletir sobre isso, para já ter essa virada de chave e essa mudança agora no ano que vem, né? A partir de agora, que seria um padrão que eu já trouxe na outra live, vou trazer, que é um dos padrões que eu vou quebrar agora. Já estou no caminho, mas quero quebrar esse ano, que é uma coisa realmente muito enraizada que eu tenho, que não é meu, que é uma coisa que vem da minha mãe. A gente conversava sobre isso hoje e ela disse que realmente ela tem isso, né? É aquele acordar cedo para se atrasar com calma, que é É o isso. padrão do horário, que hoje eu já consegui quebrar a parte de horário marcado, que quando é marcado eu já me organizo melhor, mas eu ainda tenho uma questão muito forte, né, com os horários, com dormir tarde, acordar cedo, uma coisa que prejudica bastante, com questões que quando não tem horário marcado eu também me enrolo. Então, esse padrão eu vou quebrar esse ano. Então, eu gostaria que cada um pensasse em dois ou três padrões que está repetindo, de coisas que escutou, de coisas que aprendeu, que está repetindo até hoje e que quer quebrar agora em 2026. E eu acho que é isso. E, enfim, eu ia falar sobre um padrão que eu já quebrei aqui em um desafio teu que eu me dei por conta, mas eu acredito que vai estender demais, então eu acho que é Não, não, isso. agora eu tô curiosa, pode falar, qual que é? Eu tinha. Tu fez um desafio, eu não acho que não foi em outubro, acho que foi antes. Tu fizeste um desafio e a gente precisava anotar comportamentos que a gente estava tendo frequentemente, né? E que poderiam ser de padrões sendo repetidos. E eu comecei a me observar naquela semana e comecei a observar que toda vez que eu ia fazer uma coisa nova, eu tinha medo, nervosismo
dor de barriga e sempre os mesmos sentimentos, sempre aquela mesma sensação. Como eu estava fazendo muitas coisas novas repetidamente naquela época e venho fazendo, me desafiando a isso, eu estava tendo direto. E naquele teu desafio, eu comecei a me questionar: será que isso é um padrão que eu tô repetindo? E fui perguntar pra mãe se ela tinha isso, se ela sentia essas coisas quando ela ia fazer uma coisa nova. E ela me disse que sim. E inclusive ela me falou assim, ó, ultimamente eu não tenho tido porque eu não tenho feito tantas coisas novas, mas quando eu vou fazer eu tenho. E eu pensei, pronto, tá aí. E fiz inclusive uma enquete no grupo da família para saber quem tinha essa mesma sensação. E muitas pessoas da família tinham essa sensação também quando iam fazer coisas novas. Então eu pensei, pronto, isso é padrão. É algo que eu peguei de alguém que não é meu, então que eu vou, a partir de agora, quebrar. Eu não tenho mais tão forte isso, porque antes realmente era quase que paralisante. Não tenho mais tão forte. Hoje eu sinto, óbvio, né? Todo mundo sente medo quando vai fazer algo novo, sente algumas coisas, mas não chega mais a esse ponto, porque eu descobri de onde ele vem. Então eu não tenho mais. E foi um padrão que eu quebrei com um desafio teu. E é isso. Bom, fico muito feliz. A gente já tinha falado sobre isso, né? E eu fiquei muito, muito, muito orgulhosa de ti, porque quebrar padrões não é fácil, é como a gente fala, né? Não é hábito, mas a gente sempre vai ter e aquilo vai voltar, então a gente precisa estar sempre atento. Eu ultimamente ando quebrando muito padrão, mas hoje eu mandei para uma amiga minha, inclusive para a Vanessa também, falei para ela como eu estou finalizando ciclos, né? Principalmente na minha antiga profissão, eu ainda estou muito mexida. Então eu estou sensível com isso. Então eu me pego às vezes vindo para aquele padrão, né? Ai, será que eu devia fazer isso mesmo? Será que eu não deveria esperar mais? Ou, né? Então assim, o padrão das perguntas tóxicas, digamos assim, né? De às vezes dar aquela leve chicoteada e dizendo assim: ai, será mesmo que tu precisava não fazer mais isso? Será que não dava para continuar, sabe? Então, eu acho que hoje foi inclusive um dia que eu chorei, porque é um padrão que eu tô quebrando de maturidade, de dizer eu não quero mais algo. Então, sempre para mim isso sempre foi difícil. Eu me lembro que o meu primeiro investimento, né, de empreendedorismo, eu levei 6 meses para contar para minha antiga sócia que eu tinha alugado uma sala solo. Então, por que que eu, e tudo pronto, né? Eu pagando aluguel, fazendo todas as reformas que tinham, e foi algo assim que, nossa, para mim foi bem difícil. Mas aí foi maravilhoso porque eu entendi. Eu consigo, eu dou conta, eu sou adulta e vamos lá. Então eu acho que isso, né, Nath, trazer isso, vamos lá, para o consciente, né? Somos Sim, sim. adultos, dá Muitas conta. vezes o padrão não vai ser quebrado definitivamente. Vão vir aquelas vozes ainda. Será que é isso? Ah, por que tu não volta a fazer do jeito antigo? Só que a questão é essa, é tu estar consciente. Para te tornar um indivíduo, né? Para te entrar no caminho da individuação e te tornar um indivíduo que tu quer ser. Porque se tu seguir a tua vida apenas no piloto automático, seguindo padrões que tu aprendeu, né? Porque assim, ó, como é que a gente se torna uma pessoa? A gente é ensinado pelas pessoas, por tudo, né? A gente vai aprendendo e vai se moldando. E aí, quando a gente vira adulto, principalmente ali perto dos 30, já começa aquele desconforto de quem eu sou, né? Que Exatamente. normalmente pode ser em qualquer idade, mas costuma ocorrer próximo dos 30. Quem eu sou? Deixa eu só colocar um adendo que eu acho que é bem interessante falar para todas as pessoas. Tem homem, tem mulher na live. Mulher geralmente começa com uns 30 e homem geralmente tem a crise dos 40, que todo mundo deve ter escutado. A crise dos 40 para o homem, ela é muito forte exatamente por isso, né? Porque tu já passou de uma certa idade, já não é jovem de novo, né, com aqueles padrões, né, do tipo assim, envelhecer não presta mais para nada e já vem com aquela 40 anos, aí tu tá pelo menos na metade da vida, aí já vem com isso também, né, Nath? Pode continuar, desculpa te Sim. cortar. Sim. Não, eu
basicamente era isso, né? E isso a gente vai repetindo isso. Tem muita. Acontece muito também, por exemplo, de pessoas repetirem a profissão dos pais. A pessoa nem pensa o E que nem ela gosta, pode fazer. né? Vamos lá, nem gosta. Sim, não, nem gosta, é só para agradar ou daqui a pouco porque nem pensou que tinha a possibilidade de fazer uma coisa diferente. Então, aí a pessoa começa a se questionar: nossa, quem sou eu? O que eu estou fazendo? Eu estou apenas seguindo o que eu escutei que era certo? Quais são os padrões? Então é isso. O objetivo da live aqui hoje é isso. É identificar quais são os padrões de comportamento aprendidos que tu tá repetindo e que tá fazendo a tua vida não ir para frente. Quem sabe por uma lealdade familiar, porque tu acha que tu vai deixar de pertencer àquela família ou aquelas pessoas que tu desagradar, né? E aí vai vendo os motivos aí, por medo, talvez, do julgamento de alguma coisa. Então é esse ponto. Então eu gostaria aqui que cada um pensasse sobre isso, sobre quais os padrões que está repetindo, e escolha um deles para quebrar agora em 2026. Verdade. É isso. Eu gostaria de falar que ninguém controla o dia da sua morte, mas controla o que hoje vai acontecer. O que hoje tu vai despertar e sair do piloto automático. O agora, né, Flávio? O agora, exatamente. O Poder do Agora, outro livro muito bom. O melhor livro que eu já li foi O Poder do Agora. É uma excelente indicação. É verdade. E um convite para todo mundo, então, que quem quiser deixar, não quiser deixar aqui, né, nos comentários, o padrão que quer deixar morrer, coloca lá no nosso direct para a gente Isso. também te ajudar, né, te apoiar nessa quebra Isso. desse padrão. Isso pode nos mandar no privado, porque se a gente, como terapeuta, já tem, não vou dizer dificuldade, porque hoje a gente está mais consciente e está o tempo todo se questionando disso. Desafio. É desafiador para a gente identificar, a gente também faz terapia, então, né, também consegue ir explorando isso melhor. Imagina, né, quem não tem esse conhecimento técnico. Então, pode mandar para a gente se tu conseguir identificar alguma coisa, se tu quer algum auxílio, alguma palavra para conseguir olhar melhor para isso. E a terapia é a chave para conseguir descobrir isso e destravar tudo que está travado nesse momento. Com certeza. Só para falar um pouquinho mais sobre, então, o que aconteceu hoje na live. A gente falou de Freud, de Jung, das famílias e das repetições. Karpman. Ai, obrigada, Fátima. Obrigada, Fátima. A gente colocou os padrões coletivos, então, que são aquilo que já tem, né? Já tem na sociedade, já, além de herdar aquilo que é nosso, da nossa família, né? A gente herda também aquilo como sociedade, como governo, como cidade, como estado. Então a gente também tem isso. A gente falou do Memento Mori, que é então lembrar sobre a finitude da vida, né? E lembrar que a gente não vai ficar para semente, a gente não é eterno. Então estar aqui presente no aqui e agora e escolher, fazer boas escolhas é muito bom. Falamos dos filmes como espelho, então, para que cada filme que você assista, comenta lá, inclusive, no nosso post, para a gente mandar a lista para você. E assistir o filme aberta, para que a gente possa ter essas transformações de padrões e ler a transformação do outro como se fosse a nossa. Que aí a gente é mais fácil, porque a gente acaba se espelhando. E sim, essa prática final, então, da decisão que a Nath falou que é tão importante. Escolha um, pelo menos, que vai embora e um que tu vai ter de novo. A Fátima já falou que vai para academia e eu vou te cobrar, hein? Vou só te cuidar aí nos teus stories para ver se tu vai mesmo para academia, hein, Fátima? E quem não quis comentar aqui, que talvez tenha ficado com vergonha, nos mande ali no privado. Nos mande se teve algum insight, se pensou em alguma coisa, se ajudou em alguma coisa, que a gente gosta bastante de saber, né? Se a gente consegue, de alguma forma, incentivar vocês. Porque isso pra gente é muito interessante, porque esse é o nosso objetivo, que a gente incentive de alguma forma. Então, nos contem, pode ser ali no privado. Isso mesmo. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Obrigada, Ana. A gente, possivelmente, no ano de 2026, já no começo do ano,
A gente vai fazer um desafio juntas também, eu e a Nath. Um pouco também sobre para falar de 2 livros que a gente gostou bastante. E um deles é, né, a coragem de ser imperfeito. E eu acho que isso traz muito aqui sobre quebra de padrão, né? Porque às vezes a gente não tem coragem de falar, né? Sim. Quais são os nossos padrões. Sim, Então, exatamente. Tem bastante trazer. coisa, tem coisas mais profundas aí, inclusive que a gente mesma não trouxe, porque, né? Então, por isso que a gente abriu ali para o privado também. Obrigada, Josi. Obrigada, Josi. Ai, que bom. O Cris está no pé da Fátima. O Cris é o meu amigo, filho dela. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa, sim, ter essas pessoas que nos apoiam. É sempre muito maravilhoso, né, Nath? E a Sim, gente faz aqui, eu e a Nath, exatamente para a gente se apoiar. Porque cada uma, quando uma tem um padrão, eu já mando mensagem de áudio para a Nath, já digo, olha só o que eu identifiquei. A gente tem a mesma terapeuta também, então a gente consegue trocar ideias e fazer com que a gente tenha essa clareza. E o nosso intuito é isso, é trazer cada vez mais clareza. Obrigada, Sandra. Beijo então para todo mundo. A live vai beijo, obrigada estar. pela presença de Ficou todos. quase 2 horas de live, né? Bastante tempo, né? Mas vai Mas valer a pena. é sinal que foi valiosa e muitas das pessoas ficaram aqui e a gente fica muito feliz. Sim. Um Beijo, beijo, boa gente. noite, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.